Oi, gente, tudo bom? Vocês são meus convidados para a partir de hoje estar junto comigo aqui nesse propósito de 40 dias de oração, 40 dias de clamor, 40 dias de consagração para Deus. Até porque estamos vivendo dias muito difíceis, muito estranhos, diferentes, vamos dizer assim, né? E mais do que nunca a gente precisa estar antenado com Deus, a gente precisa estar ligado no que está acontecendo mesmo. E como a gente vai saber se já estamos nos dias da volta de Cristo? É aqui, ó, buscando na Palavra de Deus. E é sobre isso que eu queria falar um pouquinho hoje, nesse primeiro dia em que a gente vai meditar um pouco na Palavra de Deus. Aqui no livro de Lucas, capítulo 21, diz assim, versículo 25 ao 28. E haverá sinais no sol, e na lua, e nas estrelas, e na terra, angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas, homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. E então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. A gente, quando lê um texto como esse, né, dá um friozinho na barriga imaginar o que vai acontecer no fim dos tempos. E nós já estamos nesses dias. Por isso, mais do que nunca, a gente precisa se preparar. Por que será que eu estou aqui no chão e não na cadeira? Né? Alguém de repente pode perguntar. Porque esse cenário aqui, ó, o chão, me faz lembrar quando Maria se assentava aos pés de Jesus para ouvir aquilo que ele tinha para ensinar. Eu convido você para estar também nessa posição de Maria, sentada aos pés do Senhor, não necessariamente no chão, mas o que eu quero dizer com isso é parando todas as suas atividades e se concentrando em ouvir aquilo que Deus quer falar no seu coração. A gente vê aqui nessa passagem de Lucas que vão acontecer sinais na natureza, né? No sol, na lua, os bramidos do mar, ou seja, tsunamis, provavelmente. Tudo isso Jesus predisse que viria antes, aconteceria antes dele voltar. Mas isso tudo, eu sei que, humanamente falando, a gente fica um pouco assim temeroso e se foca, lógico, nessas coisas naturais. Até porque, recentemente, a gente viu o que aconteceu, a devastação ali da Costa Rica, com a passagem de um furacão e de outras ilhas ali também do Caribe. Então, tudo isso deixa a gente assim, né, perplexos, como diz a Palavra de Deus. Mas, se você já fez uma aliança com Deus, se você tem certeza da sua salvação, se a sua vida está no altar de Deus, você não tem o que temer. Sim, claro, buscar, orar, se fortalecer espiritualmente, porque não é fácil passar por nenhuma situação como essa que nossos irmãos, né, ou amigos estão passando lá na Costa Rica. Não é fácil você ver o seu país devastado por tempestades, não é fácil por inundações, nada disso. Mas, por pior que seja a situação, a paz interior vai nos guardar e vai nos livrar. Se a gente tem uma aliança com Deus, Deus pode nos livrar de muitos males nessa terra. Por isso, a gente precisa estar aos pés do Senhor. Eu lembro de um testemunho de uma pessoa que, dias antes do que aconteceu lá em Friburgo, ouviu Deus falar. Era um senhor. Ele trabalhava, acho que numa fábrica. Deus falou para ele, guarda a água, porque vai acontecer uma tragédia aqui nessa cidade. Você vai precisar sustentar muitas pessoas através de guardar água e alimentos. E ele fez isso. Pegou e colocou no último andar, onde ele trabalhava, muita água, muitos alimentos. Ele acreditou naquilo que Deus falou no coração dele. Por isso, na hora que veio a tragédia, a cidade ficou toda inundada. Durante vários dias tiveram dificuldade para uma água potável, a não ser aquelas que conseguiam chegar, mas até para chegar era uma grande dificuldade. Aquele homem foi um José do Egito. Foi um homem que acabou ajudando muitas pessoas que sobreviveram a não morrerem de sede, porque ouviu a voz de Deus. Então, tudo que vir a acontecer para esses dias, o mais importante é que você, junto com Deus, ligado com Deus, ouvindo a voz de Deus, Deus vai te guardar de todo mal.
Deus vai te alertar sobre o que deve fazer, te orientar. A palavra de Deus diz que Ele nos guiará com os seus olhos. E um fato importante que eu acho que de toda essa situação que a gente vai viver o fim dos tempos, está escrito em Mateus capítulo 25. Jesus também fala, Mateus 24, sobre o fim dos tempos, os sinais, o que aconteceria. Mas depois no 25 ele fala assim, que o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, e com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram, ou seja, cochilaram, todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo, não seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que o vendem, e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse, em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Então aqui nessa passagem a gente vê Jesus advertindo a sua igreja para vigiar, para que a gente esteja em vigilância. Vigilância quanto a quê? O dia e a hora que ele vai vir? Não, mas estar pronta. De que maneira a gente se prepara para esse momento que a gente espera tanto, desde o primeiro dia que a gente aceita Jesus como Salvador? E a gente passa, às vezes, dias, meses, anos, dependendo do tempo de conversão de cada um. De que maneira a gente se prepara para esse dia? A Bíblia fala que nós devemos nos preparar deixando as nossas lâmpadas com a reserva do azeite, buscando isso. E isso é uma coisa que nós precisamos buscar. Aqui, como diz nessa parábola, era a responsabilidade dessas noivas estar com a lâmpada acesa. E para isso elas precisavam do azeite. O que significa essa lâmpada? A lâmpada significa a palavra de Deus. Toda vez que a gente medita na palavra de Deus, que a gente lê a Bíblia e guarda ela no nosso coração, as palavras do nosso noivo, nós estamos deixando essa lâmpada acesa. Só que, como que uma lâmpada acende? Hoje é pela energia elétrica, mas na época, quando foi escrita essa parábola, as lâmpadas elas eram acesas, se colocava azeite e ali na lamparina e ali se acendia o fogo e o fogo ia consumindo até que aquele azeite acabasse. Então existia um tempo de duração desse azeite. Esse azeite não era eterno. Existia uma manutenção. E a gente precisa fazer essa manutenção. Quem é esse azeite? Como é que a gente vai no mercado e compra um azeite? Não, não é isso, gente. É ser cheio, se encher do Espírito Santo. A gente não pode esquecer que Jesus disse o seguinte para os discípulos, eu vou para o Pai, mas não vou deixar vocês órfãos. Eu vou enviar o Consolador. Ele vai lembrar vocês de tudo que eu tenho dito, e vai ajudar, vai consolar, vai estar com vocês até o dia da minha vinda. Então, é o Espírito Santo de Deus que vai nos guiar, que vai revelar a palavra para a gente, que vai nos fortalecer quando nós oramos em línguas, nós oramos e nosso homem interior é fortalecido pelo Espírito de Deus. Enfim, quando nós entramos o tempo todo em contato com o Espírito Santo, estamos ligados com Ele, buscamos de coração, é Ele que nos leva à presença do Pai. O Pai está sentado no trono, Jesus está ao lado do Pai. E nós chegamos ao Pai em nome de Jesus. Como? Por meio do Espírito Santo de Deus, que é Ele quem acende essa chama dentro do nosso coração que nos faz buscar, orar e clamar a Deus. Em falar em clamar, vamos clamar a Deus colocando a nossa vida no altar de Deus? Pai amado, em nome de Jesus Cristo,
Nós nos colocamos agora nesse momento na Sua presença, porque reconhecemos que sem Ti nós nada podemos fazer. Muito obrigado, Jesus, por o Senhor ter vindo, se entregue em nosso lugar, nos ter resgatado de volta para os braços do Pai, através do Seu plano de salvação, e o Senhor ter enviado o Espírito Santo, que é o azeite, é aquele que nos revela a palavra, faz com que a lâmpada esteja sempre acesa, a palavra seja sempre revelada para nós. É o Senhor que fala conosco através do Seu Espírito. E nós queremos, Senhor, a partir de hoje, fazer um propósito de oração. Fortalece-me na fé, fortalece cada pessoa que está orando agora, Senhor, pedindo também o fortalecimento. Jesus, aquela que ainda não Te conhece, revele-se a ela com todo o amor. O Senhor diz que não se envergonha de nos chamar de irmãos. Isso é tremendo. O Senhor era o unigênito, mas depois o Senhor se tornou o primogênito entre muitos irmãos. E todos aqueles que creem que o Senhor é Filho de Deus, é-lhes dado o poder de serem também filhos de Deus. Muito obrigada, Senhor, por esse privilégio. E que a gente possa vigiar, que o Seu Espírito possa nos encher da Tua presença a cada dia, para que a gente possa mais e mais ter fome, sede de estar junto a Ti, Senhor. Toma o Teu lugar, Senhor. É o que nós Te pedimos e oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, nosso tempo aqui de momento de refletir na Palavra de Deus acabou, mas você pode continuar aí no seu quarto. Como Jesus falou, tranca a porta do seu quarto e fala com seu Pai em secreto, abre seu coração, coloca aí um louvor abençoado, você vai se abrindo, se derretendo diante de Deus, quebrantando seu coração diante do Senhor através dos louvores, que o Espírito Santo de Deus possa te encher do azeite dele, que você esteja encharcado do Espírito Santo de Deus, todos nós, para que possamos estar prontos para o dia em que o nosso Senhor Jesus voltar. Deus abençoe, continue aí, adorando a Deus, que eu vou continuar aqui. Quero Te receber para Te conhecer. Tua presença